Olá, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos explorar o que a mídia, tanto nacional quanto internacional, falou sobre o Vinícius Júnior após a partida espetacular da seleção brasileira contra o Paraguai, onde vencemos por 4-1. Vinícius Júnior brilhou, marcando 2 gols. Além disso, temos uma revelação surpreendente. Pep Guardiola poderia ser o próximo técnico da seleção brasileira. Quero saber a sua opinião no final, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. A seleção brasileira brilhou com uma goleada de 4-1 sobre o Paraguai na Copa América, com destaque absoluto para Vinícius Júnior. O diário espanhol Marca, um dos principais jornais de Madrid, começou sua cobertura da partida com a frase "Bem-vindos ao show de Vinícius Júnior", destacando a performance memorável do atacante. Os jornais espanhóis exaltaram Vinícius Júnior, que marcou 2 gols na partida e sua atuação recebeu aplausos por transformar o jogo em um espetáculo. A seleção brasileira enfrentou dificuldades para furar a defesa paraguaia, especialmente após Paquetá desperdiçar um pênalti aos 31 minutos. Mas foi a partir desse momento que Vinícius assumiu o protagonismo. Marca relatou que Vinícius Júnior mostrou seu talento ao marcar o primeiro gol depois de uma jogada brilhante com assistência de Paquetá. O diário descreveu como o atacante usou uma jogada espetacular, conhecida como lambreta, para driblar a defesa e abrir o placar. Segundo o jornal, o brasileiro transformou o jogo em um verdadeiro show, ganhando a admiração de todos. Outro jornal espanhol, o AS, também destacou a noite mágica de Vinícius Júnior, que precisava dessa performance após uma estreia não tão impressionante contra a Costa Rica. O jornal fez uma comparação poética, mencionando como o paraguaio Velázquez ficou perdido diante do brilhantismo do craque brasileiro. O AS ressaltou que Vinícius se mostrou imparável, especialmente pela esquerda, criando jogada após jogada e deixando a defesa paraguaia sem resposta. A comparação de Vinícius com o lendário cantor Frank Sinatra reforçou a ideia de que ele dominou a cena. O AS mencionou que mesmo Rodrigo, companheiro de Real Madrid, que teve uma boa atuação, deixou os holofotes para Vinícius, que parecia estar em sua melhor forma. Os relatos da mídia evidenciam que quando o Brasil mais precisava, Vinícius Júnior trouxe brilho e eficiência ao jogo, mostrando por que é uma das maiores promessas do futebol mundial. Vinícius Júnior não foi elogiado apenas pelos espanhóis após a goleada da seleção brasileira sobre o Paraguai. Seu desempenho espetacular também recebeu grande destaque em jornais de todo o mundo, especialmente na Argentina. O diário Olé enalteceu o atacante, considerando-o o jogador mais desequilibrante do planeta. O jornal argentino destacou a importância de Vinícius para a seleção de 2024, que, segundo eles, ainda não se consolidou como uma grande equipe. Em suas palavras, este Brasil de 2024 está longe de ser, até o momento, um daqueles que será lembrado como uma grande equipe, mas tem a enorme vantagem de ter Vinícius, que é hoje o jogador mais desequilibrante do planeta, e com isso consegue seguir com vida na Copa América. Vinícius Júnior foi descrito como a principal ameaça ofensiva do Brasil, especialmente no primeiro tempo, quando sua habilidade em driblar o defensor Velázquez destacou-se. O Olé mencionou a estratégia arriscada do técnico Garnero de colocar Velázquez para marcar Vinícius no mano a mano, o que acabou sendo descrito como um suicídio esportivo. Além dos elogios a Vinícius, o Olé também criticou a performance geral da seleção comandada por Dorival Júnior. O jornal apontou um possível clima de tensão entre os jogadores e a torcida, destacando que, apesar da vitória, a equipe pareceu mais focada em responder às críticas do que em aproveitar o jogo. A equipe de Dorival é feita de individualidades, que não é tão curtida apesar de golear o Paraguai e que leva consigo um enfrentamento com sua torcida. No primeiro tempo, nas explosões dos 3 gols que sentenciaram o resultado, cada celebração teve uma troca de farpas com torcedores. O Olé observou que os jogadores, durante as comemorações, dirigiram gestos e palavras aos torcedores, evidenciando um clima de tensão. Isso reflete a pressão enfrentada pela seleção brasileira, que entrou na partida contra o Paraguai sob críticas após um empate sem gols com a Costa Rica. A atuação brilhante de Vinícius Júnior, contudo, foi um ponto alto que reacendeu esperanças e atraiu elogios de diferentes partes do mundo. Ele mostrou que, mesmo em uma equipe sob pressão, sua habilidade e talento podem fazer a diferença.
Durante a Copa América, Vinícius Júnior não só brilhou com seus gols e dribles, mas também se envolveu em situações que geraram discussões em campo. Em alguns momentos, ele discutiu com jogadores paraguaios, devido a reclamações e dribles que causaram irritação entre os adversários. Esse comportamento chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo Galvão Bueno, uma figura renomada da imprensa esportiva brasileira. O narrador enviou um recado direto a Vinícius, alertando-o para ter cuidado com esses dribles que, embora impressionantes, podem aumentar a tensão do jogo. Galvão destacou que, embora os dribles sejam parte do espetáculo do futebol, Vinícius deve evitar exageros que possam provocar reações agressivas dos adversários. Ele mencionou que, em uma das confusões, o jogador recebeu um cartão amarelo e que esses incidentes podem levar a expulsões, o que ninguém deseja. Em suas palavras, ele precisa tomar cuidado para não exagerar, para não passar do ponto nesse tipo de lance. Umas 2 ou 3 vezes contra os paraguaios, ele deu aqueles toques desnecessários ou uma caneta quando tinha o caminho livre. Eu adoro, vocês adoram, é o espetáculo do futebol. Mas isso pode provocar uma reação do adversário e até resultar em agressões ou expulsões. Ele força mesmo esse tipo de coisa. A mensagem de Galvão sublinha a importância de equilíbrio entre o brilho técnico e o controle emocional em campo, essencial para que Vinícius continue a encantar com seu futebol sem gerar conflitos desnecessários. Em uma revelação surpreendente, André Curi, um dos empresários mais influentes do futebol europeu e representante do Barcelona no Brasil, contou que Pep Guardiola esteve muito próximo de assumir o comando da seleção brasileira em 2014. Segundo Curi, Guardiola, que estava em um ano sabático após deixar o Barcelona em 2012, teve negociações avançadas com José Maria Marín, então presidente da CBF, para se tornar técnico da equipe pentacampeã mundial. Em entrevista ao programa Domingol da CNN neste domingo, dia 30 de junho, Curi afirmou: "Nós tivemos o Guardiola praticamente fechado, ele queria vir. Conversei com o irmão dele na época, com todos os envolvidos, e ele viria para a seleção." Naquela época, a CBF havia demitido Mano Menezes em novembro de 2012, e Pep Guardiola estava disponível, interessado em um novo desafio. No entanto, em vez de concretizar a contratação do espanhol, a CBF decidiu recontratar Luiz Felipe Scolari, o Felipão. André Curi criticou a decisão dos dirigentes brasileiros. Foi um despreparo dos dirigentes. Eles tinham uma chance única e a rejeitaram. Marín estava ciente, e também o vice-presidente Del Nero. Tudo estava bem encaminhado, mas optaram por recontratar Felipão. Guardiola acabou fechando o contrato com o Bayern de Munique em janeiro de 2013, onde teve uma passagem de grande sucesso. Em entrevista à ESPN no início deste ano, Guardiola expressou seu desejo de, no futuro, treinar uma seleção e disputar uma Copa do Mundo. "Não sei quando, daqui a 5, 10 ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico." A revelação de Curi destaca uma oportunidade que poderia ter mudado o rumo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Guardiola, com seu histórico vitorioso no Barcelona, poderia ter trazido uma nova filosofia e estratégia à equipe brasileira. E o que vocês acharam da atuação do Vinícius Júnior? Concordam com o que a mídia falou sobre ele? E sobre a possibilidade do Pep Guardiola ter treinado a seleção brasileira? Vocês acham que foi uma oportunidade perdida? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!